Antes das escolas, dos livros didáticos e da internet, como as pessoas aprendiam? E o que era realmente importante para elas saberem? Se você pensa que a educação era algo monótono ou distante, prepare-se para mudar sua visão. Na antiguidade, a verdadeira aprendizagem era pessoal, constante e profundamente espiritual. E no centro desse processo, existia um conjunto de textos que moldava não só o conhecimento, mas também o caráter, a fé e o destino de um povo. Estamos falando da Torá, o coração da educação na época bíblica. Você está pronto para descobrir como esse manual divino formava gerações inteiras? Então, fique conosco e mergulhe nessa jornada transformadora. A Torá não era vista apenas como um conjunto de textos sagrados. Para o povo de Israel, ela representava a própria voz de Deus, transmitida a Moisés e destinada a moldar a vida de toda uma nação. Ela reúne os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Juntos formam a base moral, espiritual e histórica do povo judeu. A Torá trazia leis civis e religiosas, princípios éticos, narrativas fundadoras e orientações práticas. Cada palavra era considerada sagrada e digna de reflexão. Seu papel era muito mais do que informar, era transformar. Viver a Torá era viver em aliança com Deus, em um pacto que exigia fidelidade, justiça e compaixão. Era a referência para todas as decisões, no templo, na casa, no comércio e na comunidade. Ela ensinava que o conhecimento verdadeiro vem da obediência e da escuta atenta da vontade divina. No coração da Torá está um mandamento essencial, expresso em Deuteronômio 6:6-7, parte do Shema Israel, uma das orações mais sagradas do judaísmo. Ali se lê: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos. Essa ordem divina define o lar como o primeiro ambiente de aprendizagem. Os pais, e especialmente as mães, tinham a missão de ensinar diariamente os princípios da Torá aos filhos. Inculcar significa gravar profundamente, com repetição, insistência e intenção. O aprendizado não ocorria apenas em horários definidos, mas era parte da rotina, ao acordar, ao caminhar, nas refeições, antes de dormir. A educação era vivida, não apenas ensinada. Mesmo sem materiais escritos acessíveis, a tradição oral tornava-se uma forma poderosa de formação. As histórias da criação, do Êxodo e os mandamentos eram repetidos e discutidos em família, transmitindo não só conhecimento, mas identidade. Para manter a Torá sempre presente, foram adotados símbolos físicos que reforçavam o compromisso diário com os mandamentos. Nas portas das casas era colocada a mezuzá, contendo trechos como o Shema Israel. Ao entrar ou sair, as pessoas tocavam a mezuzá, lembrando-se de sua fé e do dever de viver segundo os mandamentos. Durante as orações matinais, os homens utilizavam os tefilim, caixas de couro que continham textos da Torá, amarradas na testa e no braço. Essas posições não eram aleatórias. A testa simbolizava a mente, o braço, as ações. Assim, esses símbolos expressavam visualmente que os ensinamentos da Torá deviam orientar tanto os pensamentos quanto os comportamentos. Não eram apenas objetos religiosos, mas parte do sistema educativo. A educação não era apenas conceitual, ela se incorporava ao corpo, à casa e à rotina diária. Mesmo com a alfabetização limitada na época, a Torá era acessível a todos por meio da oralidade e da liderança comunitária. Sacerdotes, levitas e posteriormente os escribas e rabinos tinham a função de ler e explicar as escrituras em público. Eventos como a leitura pública da Torá por Esdras, Neemias 8, mostram a centralidade desse processo. As assembleias e festas religiosas eram momentos educativos por excelência. Além disso, canções, salmos e poemas tornavam os ensinamentos mais fáceis de memorizar. As mães também tinham papel vital, contando histórias e ensinando com simplicidade no cotidiano doméstico. Assim, o conhecimento era compartilhado amplamente, mesmo entre os que não sabiam ler. A tradição oral e comunitária criava uma memória coletiva, fortalecendo a fé e a coesão social.
Com o tempo, surgiram instituições dedicadas ao ensino mais formal da Torá. As sinagogas, inicialmente espaços de reunião e oração, passaram a funcionar como centros de estudo e debate. Os escribas, chamados soferim, eram especialistas, treinados para copiar e interpretar os textos sagrados. Seu trabalho exigia rigor absoluto. Cada letra era escrita com precisão, pois acreditava-se que cada uma carregava valor espiritual. Além da cópia, os escribas ensinavam. Liam trechos em voz alta, explicavam o significado, estimulavam perguntas e conduziam discussões. Esses encontros formavam um ambiente de estudo comunitário e contínuo. A educação passava a ter uma estrutura, mas sem substituir o ensino familiar. Essa combinação entre o lar e a comunidade formava a base de uma cultura de aprendizagem duradoura. A educação bíblica tinha um objetivo claro: formar pessoas sábias, éticas e devotas. Aprender a Torá não era apenas adquirir conhecimento, mas desenvolver discernimento, justiça e caráter. Em Provérbios 1:7 lemos: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Esse temor não é medo, mas reverência, respeito profundo por Deus e sua vontade. O estudo da Torá visava transformar o coração, não apenas a mente. Quem estudava deveria viver de acordo com os ensinamentos, agir com bondade, ser justo nos negócios, íntegro na família e fiel na espiritualidade. A sabedoria era prática, moldando decisões diárias e atitudes concretas. A educação, portanto, era um caminho de santidade e serviço. O objetivo era formar um povo santo, que refletisse os valores divinos em todas as áreas da vida e servisse como testemunha viva da justiça de Deus. A Torá foi, e continua sendo, o alicerce da educação judaica. Ela não apenas informava, ela transformava. Por meio da tradição oral, dos símbolos visuais, do ensino no lar e nas sinagogas, sua mensagem foi passada de geração em geração. Mais do que um livro, era um pacto vivo entre Deus e seu povo. Ela moldava não só o saber, mas também o ser, a identidade, os valores, a fé e a conduta. Ao entendermos o papel da Torá na época bíblica, compreendemos o quanto a educação pode ser profunda, intencional e espiritual. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Qual outro aspecto da vida bíblica você gostaria de conhecer? Deixe seu comentário e continue explorando conosco a sabedoria dos tempos antigos.